Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Deus, o Clementíssimo, Misericordiosíssimo. Obrigado mais uma vez, amigo, espectador, amiga, espectadora, por estarem conosco mais uma vez no programa Chaves do Paraíso. Esse programa que procura trazer informações verídicas, informações verdadeiras, de fontes verdadeiras a respeito da religião islâmica, para fazer esta ponte, este diálogo com a população brasileira, muçulmana ou não. O que nós gostaríamos, e o nosso desejo, é que vocês conheçam a verdadeira religião islâmica, os verdadeiros valores islâmicos, a contribuição da religião islâmica, não só para a espiritualidade, mas também a grande contribuição que os muçulmanos ao longo dos séculos trouxeram para toda a humanidade no campo também da cultura, da ciência, da filosofia, enfim, em vários campos. Nós estamos chegando ao fim do mês de Safar, o segundo mês do calendário islâmico, e esse período é um período marcado por efemérides, por datas que são datas muito especiais e que mobilizam a comunidade islâmica. Nós temos a rememoração do wafat, do falecimento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Nós temos também a lembrança dos martírios do imam Al-Hassan, o primeiro imam após o imam Ali, que a paz esteja com eles, e também do oitavo imam dos muçulmanos, o imam Rida alaihi salam, que a paz esteja com ele. Então, vamos conversar sobre essas datas, sobre essas pessoas tão importantes na nossa história, na história da humanidade, com um dos grandes líderes islâmicos, uma das grandes lideranças da comunidade islâmica brasileira, Sheikh Wahid Khuda Bakhshi. Salam alaikum, Sheikh. Wa alaikum salam. Seja bem-vindo mais uma vez. Querido irmão Omar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin. Que a paz esteja com o profeta Muhammad e sua família purificada. Que a paz esteja com todos vocês, né? Meus irmãos, minhas irmãs, quem está assistindo nesse vídeo gravado nesses dias, nesse período de tristeza do final do mês de Safar, uns dias que a comunidade muçulmana ficou órfã, né, depois do falecimento do profeta Muhammad, a pessoa mais importante da história, profeta Muhammad, último mensageiro de Deus, dia 28 do segundo mês no calendário islâmico, que seja Safar. No mesmo dia temos o aniversário do martírio do imam Hassan, neto do profeta, e no último dia do mês de Safar temos o aniversário do martírio do imam Ali ibn Musa al-Rida. Ali, filho de Musa, Rida, oitavo imam. Então, quem está assistindo agora, quem vai assistir depois, espero que seja uma fala útil para todo mundo. E certamente será. Sheikh, como o senhor falou, nós abordaremos nesse programa aquela que foi a principal personalidade histórica, não querendo ser redundante, de toda a história, né? O querido profeta Muhammad, o selo dos profetas. E nós falaremos no programa especificamente do seu falecimento. A gente sabe que foi um falecimento, uma partida que deixou a comunidade islâmica órfã, como o senhor mesmo mencionou, mas que foi também pontuada por situações, vamos dizer assim, não muito edificantes, situações tristes mesmo, eu diria, não é? Inclusive de desobediência às suas ordens, às suas posturas, né? Manifestadas, né? Manifestas ainda em vida. O senhor poderia citar alguns desses fatos importantes? Quando estamos falando sobre grandeza do profeta Muhammad, a posição do profeta Muhammad como a maior personagem, né, religiosa na história, porque Khatamul Anbiya, Deus mandou o último profeta
para o verbo tipo, como selo, né? Selar. Selo. Então, como selo, para ter, quando você coloca um carimbo no final, já acabou. Mas vamos pensar um pouco como uma pessoa analfabeta, uma pessoa que não tem nenhum fato, não existe nenhum fato histórico que ele tinha estudado, conseguiu mudar a cultura daquela época e até hoje bilhões de pessoas seguem ou seguiam ele. Se você contar os falecidos e os atuais, quase 2 bilhões muçulmanos, né, hoje em dia, e bilhões que faleceram. Como uma pessoa consegue fazer isso? Como uma pessoa consegue mudar a cultura daquela época que matavam as filhas, as meninas, porque eles achavam que é algo fora normal. Você enterrar sua filha, por quê? Porque ele nasceu filha, não é menino. E naquela cultura a menina era um prejuízo. Por quê? Porque, por exemplo, eu tenho 5 filhos, 5 filhas, e filho, tudo bem, eu estou sustentando, comprando coisas, trago para casa, eles comem, mas eles trabalham. Mas o que a menina pode fazer? Nada. Daí naquela cultura a menina era uma vergonha. Uma vez um companheiro do profeta Muhammad foi conversar com ele, tá chorando, falando: profeta, será que Deus vai me perdoar? O profeta disse: se você pedir perdão do coração, se você está arrependido de verdade, se você corrigir suas ações erradas. Daí ele chorando falou: não, mas eu fiz muita coisa errada. Começou a contar para o profeta que eu tinha uma filha, mas eu ficava com vergonha para mostrar. A minha esposa, decidiu esconder ela uns meses, por exemplo. Até, eu não lembro agora a história, uns anos, vamos supor 3 anos, 4. Daí a gente não podia mais esconder, ela queria sair, né, brincar. E um dia eu levei ela para fora da cidade, falei para ela: vamos brincar. Daí eu estava fazendo um túmulo, né, para enterrar ela, ela achava que a gente está brincando, rindo. Meu Deus. Daí eu joguei ela dentro do túmulo, colocando terra em cima, e ela viva. A cultura, o costume era assim, enterrar viva. Desde aquele dia até hoje, ele falou para o profeta, só lembrando naqueles momentos que ela rindo, falando: pai, eu não consigo respirar, pai, tá? Eu choro, e será que Deus vai me perdoar? Esse povo, como o profeta Muhammad sallallahu alaihi conseguiu mudar a cabeça dele. Você sabe quando o profeta Muhammad, 23 anos, era profeta. Ele tinha 40 anos quando recebeu a primeira revelação do anjo Gabriel e faleceu quando tinha 63 anos. E até 53 anos, quando ele tinha 53 anos, ele morava em Meca, 13 anos, na missão, né, como profeta. 10 anos, nos últimos anos, ele emigrou para Medina. Tá. Quando chegaram na cidade de Medina, que se chamava Yathrib, tinha 2 tribos sempre na guerra. Anos estavam numa guerra. Né? Qabilat Aus e Khazraj. 2 tribos, Aus e Khazraj. E o que aconteceu, que para a primeira vez começou essa guerra, pelo que eu lembro, era um camelo. Olha só. Um dessa tribo roubou o camelo do outro. Ele veio, deu briga, matou ele. A tribo dele foi contra a tribo. Deu uma guerra começar. Imagina, centenas de anos, 2 tribos, maiores tribos da época, sempre estavam na guerra, matando vários inocentes, vários jovens por causa. E esse povo, o profeta Muhammad conseguiu mudar a cabeça deles
quando o profeta pediu para eles receber o povo de Meca, os muhajirin, imigrantes, e Ansar, ajudantes, vamos supor. Ansar. Falou, vocês são Ansar, vocês têm que ajudar e receber eles bem. Eles estão brigando, não, ele tem que ficar na minha casa. E meses até eles conseguirem achar um trabalho, porque eles não podiam trazer coisas para essa cidade. Porque eles tinham que chegar mais rápido possível para a cidade de Yathrib, Medina. E os idólatras de Meca estavam atrás deles. Às vezes eles perdiam uma família, umas pessoas, tipo, mãe idosa não podia viajar. E os idólatras matavam mãe dele, por quê? Porque seu filho virou muçulmano, você tem que... vamos matar você. E eles receberam... Olha, como eu às vezes penso assim, uma pessoa como o profeta Muhammad, como conseguiu? E também tem a questão da Constituição de Medina, não é? Quando o profeta chega em Medina e ele estabelece uma norma de respeito às crenças já existentes naquele local. Então, cristãos que haviam ali viveriam segundo as leis cristãs, tribos judaicas que viviam ali de acordo com as leis judaicas, quer dizer, uma demonstração de tolerância, de entendimento, não é, de respeito àqueles que já estavam ali antes mesmo dele chegar. Tem gente que agora tem umas críticas da ignorância, né? Vem essas críticas da ignorância, não sabem. E falam que o profeta matou muitos judeus em Medina. Tem 3 batalhas contra judeus na época da liderança do profeta Muhammad. Bani Nadir, que é o nome da tribo, né? Bani Qariba e o Bani Qunayqa, esses 3 tribos. Mas os 3 guerras aconteceram quando eles quebraram, né, aquele acordo, o profeta falou, não, tudo bem, vocês podem morar aqui, não tem nenhum problema, só que, tipo, um imposto, como imposto, né, tipo, vocês têm que pagar aí, alguma parte, vamos supor, 5%, 10% do lucro vocês têm que pagar. É como todo muçulmano também pagava 20% homs, né, tá? Resumindo, mas eles foram, né, escondidos, fizeram um acordo com idólatras de Meca, atacaram juntos. Daí deu aquelas brigas e guerras depois. Mas como você falou, exatamente que isso a religião islâmica mostrou, a tolerância religiosa. Mas outra coisa que só para completar, que como o profeta Muhammad conseguiu, o Corão Sagrado fala sobre isso, né? Fala, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Tipo, você, isso é rahma min Allah. Primeira coisa, fala essas atitudes, porque isso veio da misericórdia de Deus, para ensinar, né, para nós, está falando com o profeta, mas todos os versículos do Alcorão, na verdade, são revelações para o profeta. Anjo Gabriel está falando, está trazendo isso, né, para o profeta Muhammad, mas tem lições para a humanidade, para todo mundo. Está ensinando para a gente, qualquer coisa que você tem, não é de você, é de Deus. É misericórdia de Deus. Às vezes, eu sou inteligente, o meu filho é assim, eu trabalhei e consegui comprar uma casa, não, você tem que falar sempre, tem que ser grato pela misericórdia de Deus, graças a Deus que eu tenho, tipo, vida boa, saúde, tá? Tem muita gente que trabalha e não tem. Então Deus fala, isso é misericórdia de Deus, mas o que é? Você tem? O Corão usa a palavra que é o Hilmi Nasser, falecido Hilmi Nasser traduziu como dócil. Né? Dócil tem um L no final, a palavra. Dócil. Dócil. Uhum. Que quando eu estava comparando as traduções uma vez, né, quando cheguei nesse versículo, eu gostei dessa tradução, que é uma tradução correta. Então o profeta era assim, profeta com todo mundo. Era uma pessoa dócil, era uma pessoa afável, dócil, receptiva, acolhedora. Exatamente. E para o profeta não tinha diferença entre pessoa, vamos supor, rica e pobre.
uma vez, naqueles anos que o profeta Muhammad se tornou profeta e estava em Meca ainda, na cidade, né, natal, na cidade natal dele, ele falou, ele estava sentado ao redor dele, umas pessoas escutando a palavra dele, todos pobres e escravos. Veio uma das pessoas, tipo, mais uma autoridade, vamos supor, chefes das tribos, falou para ele: Muhammad, por que você está sendo com esses, tipo, falou alguma coisa, não lembro agora exatamente, falou tipo de pretos, negros, ou falou tipo de pobres, se afasta deles, tudo que você precisa a gente vai dar. O que você quer? Você quer construir uma mesquita aqui? Você quer? Vem aqui, eu vou te ajudar. O profeta aceitou? Não, jamais. Eu vou divulgar na minha religião e vamos estabelecer um governo junto com eles. Não vou precisar. E eu às vezes falo isso para meus alunos na house, no seminário, que eles vão ser próximos sheikhs. Eu falo para eles que vocês são assim ou não? Você está numa mesquita como líder religioso. Pode ser, agora estou falando como sheikh, mas pode ser como rabino, pode ser como pastor, padre. Quando um rico entra, o tratamento que você faz, né, você levanta, abraça ele, é igual que quando um pobre entra. Quando alguém entra, vamos supor, um morador de rua, não usou perfume, não tem cheiro, mas você abraça ele. As pessoas estranhavam, às vezes o profeta ficava junto com uma pessoa, tem uma narração, né, da história, que a gente não aguentava o cheiro, mas o profeta abraçou ele e ficou muito tempo conversando com ele, e ele é como primeira pessoa do país, vamos supor, como presidente, como ele era governador. Isso daí é outro assunto que vamos conversar. Às vezes tem gente que fala, a religião não podia entrar no governo, não pode, tipo, política, é coisa separada. E você não fala, então, como o profeta Muhammad estabeleceu um governo, o profeta também podia construir uma mesquita, sentar dentro da mesquita junto com seus companheiros, rezando, jejuando o dia inteiro e não falar nada. Mas agora, tipo, se meter nesses os assuntos políticos no significado negativo é outra coisa, certo, que é isso daí, outro assunto. Então, assim que o profeta conseguiu, Muhammadun, Rasulullah, fala, وَالَّذِينَ مَعَهُ, Muhammad, mensageiro de Deus, e as pessoas ao redor dele, أَشَدَّاءٌ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءٌ بَيْنَهُمْ. Profeta Muhammad e os companheiros dele, e nós também devemos ser igual. Ashidão al-Kufar, tem que ser misericordioso com as pessoas, tipo seus amigos, seus irmãos, tá? Mas com o inimigo, aí não, você tem que, não tem sorriso para o inimigo que veio, está matando seus... Ou que trai o pacto, que trai o acordo, né? Esses valores são muito importantes nós trazermos e vamos abordá-los, se Deus quiser, no próximo programa, que nós vamos falar também sobre o nascimento do profeta. Especialmente no mundo de hoje, né, Maulena, quando nós percebemos retrocessos em vários campos, né, retirada de direitos, né, o Islã, há 1400 anos, há 14 séculos, concedeu à mulher o direito à vida, né, como o senhor muito bem pontuou, e também o direito ao voto. E hoje em dia, em muitos círculos políticos no Ocidente, aí, inclusive no Brasil, se fala na extinção do voto feminino. E uma outra questão importante que o senhor abordou, que é essa proximidade do Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam com os pobres, com os necessitados, né? Hoje ele seria chamado de comunista. Né? Então qualquer liderança política ou religiosa que se aproxima daqueles que necessitam, daqueles que precisam, hoje em dia é taxada de comunista, como se estivesse adotando uma postura errada. Mas eu gostaria também, Maulena, de aproveitar, nós temos aí mais 15 minutos de programa, vamos voltar a falar da personalidade do profeta Muhammad, Deus o abençoe, a sua família e o saudou, mas falar também do Imam Al-Hassan e do Imam Rida, não é que são duas datas importantes também nesse mês de Safar. O Imam Al-Hassan, que foi o primeiro imam após o Imam Ali,
E que também deixou um legado muito importante para os muçulmanos, né, Maulana? Exatamente. Antes de começar a falar sobre o Imam Hassan, eu lembrei sobre a questão da mulher, né, a gente dá o direito da mulher. O profeta Muhammad não tinha filho. Quando nasceu o filho dele, daí está na história, os historiadores têm diferentes opiniões, que quantos filhos ele tinha, Ibrahim, Qasim, quantos, até 4 eles falaram, mas todos faleceram na infância. Daí ele não tinha nenhum filho. Depois nasceu Fátima. E eles zombavam, os idólatras, falando para ele que você é abtar. Né? Abtar é uma palavra também ofensiva, feia, quando um animal, né, não tem, como se chama, rabo? Ou, pode ser. Daí isso se chama abtar. Cauda, né? Cauda. Daí queriam dizer que você não tem uma linhagem, não tem nada que te segue, assim. Quando nasceu Fátima, um capítulo foi revelado, foi descido sobre essa ocasião. Surat al-Kawthar, no capítulo de Kawthar, o mais curto, no capítulo mais curto do Corão Sagrado, fala assim: Bismillahirrahmanirrahim, em nome de Deus, clemente misericordioso, Inna a'tainaka al-Kawthar. Por certo, nós te concedemos Kawthar, abundância de bondade, com uma menina, não é? Mas isso é abundância de bondade, sou uma menina. Depois fala, fasalli li rabbika, faça uma oração de agradecimento, agradece a Deus, porque você tem uma filha. Wanhar, sabe, a forma de abate, todos os animais é dhabah, abate. نحن نذبح دجاج ونذبح خروف ونذبح بقر ذبح. Mas para camelo é nahar. Deus não falou fasalli wadhbah, fasalli rabbika wanhar. Por quê? Porque os animais que eles consumiam era, por exemplo, esses passarinhos como, né, galo, galinha, carneiro, e os gados, vaca, boi. E hoje em dia não tem costume de comer camelo, mas antigamente comiam camelo também. O camelo era mais caro, porque o peso também. Então a gente tem um sacrifício que faz sempre no 7º dia, mustahab, fazer, abater um animal e doar carne, você faz, desossar e doar. Então isso, você tem uma filha, um camelo. Inna sha'ni'aka huwa al-abtar, seu inimigo, ele é abtar. Tá, isso sobre esses valores na religião islâmica, mas sobre o Imam Hassan. O Imam Hassan, como o profeta Muhammad amava esses 2 filhos, Hassan e Hussein. Ele uma vez estava numa prosternação, na oração, daí subiram Hassan e Hussein, né, pelas costas, brincando, quando ele estava rezando. Ele demorou, daí, depois quando eles desceram, subiu e completou a oração. Depois uns oradores reclamaram, falaram para o profeta, mas o senhor hoje demorou muito esta nação. Vamos imaginar aqui, por exemplo, em Curitiba ou qualquer cidade no Brasil, o chefe está rezando e se demorar um pouco, tem gente que reclama. O profeta falou, eu amo esses 2 filhos, os próximos sucessores, próximos imãs. Vários lugares o profeta já anunciou isso. E eu não queria, né, incomodar, não queria que eles fiquem chateados, tristes. Então, demorei um pouco para essa. Tem um versículo no Corão Sagrado que fala, né, profeta, tudo que você faz para esse povo, o profeta cobrou alguma coisa? Cobrou um dinheiro? Cobrou um salário? Não. A única coisa que ele cobrou está no Corão. O respeito à sua descendência. Qul, diga para eles, Qul, isso é uma ordem divina. Diga para eles, Qul, la as'alukum
eu não peço nada para vocês, ajran, não quero nenhum, nada em troca, nada de... إلا المودة في القربة. Só quero que vocês amem, né, as pessoas mais próximas, minha família, meus filhos. No outro dito profético, ele disse: Al-Hassan e Al-Hussein, Sayyida Shabab Ahl al-Jannah. São os dois senhores dos jovens no paraíso. E como que eles fizeram? Estamos agora nesses dias tristes, né, o dia que mataram o Imam Hassan. O Imam Hassan foi envenenado, né? Quem envenenou? Quem colocou veneno na comida foi a esposa dele, Jauda. Quem comprou a esposa dele? Muawiyah. O Imam Rabah também. O Imam Rabah foi envenenado. Ma'mun, né, daí eu vou falar depois, se tiver tempo, um pouco com a história, como que envenenou. Temos 5 minutos, Maulana pode falar sobre Imam Rida, se for o caso. Então, só uns minutos para completar sobre o Imam Hassan. É bom falar um pouco sobre um assunto importantíssimo também, irmão Omar. Ayatollah Khamenei tem um livro em persa, se chama Ensan 250 Sale. O nome do livro é em persa. O homem de 250 anos. Um ser humano, um homem de 250 anos. Daí o que ele quer dizer? O que ele quer comprovar nesse livro? Quer dizer que o profeta Muhammad, sallallahu alaihi, o Imam Ali, o Imam Hassan, o Imam Hussein, até nosso último Imam Mahdi, todos são iguais. Tem um dito profético que fala, na verdade um dito dos imãs, Kulluhum nurun wahid. Todos os nossos pais, uma luz só. Se você contar do ano de imigração do profeta, o ano que o profeta Muhammad imigrou para a cidade de Medina, até o ano de ocultação do Imam Mahdi, 250 anos. Ele quer dizer que não tem diferença entre Imam Hassan e Imam Hussein, porque tem gente que acha, o Imam Hassan fez acordo. Uma vez, uma autoridade política, que eu não vou falar o nome dele, não vou falar, lá no Irã, ele falou assim, a gente vai sentar com os americanos, por exemplo, vamos negociar, vamos fazer um acordo. Por que guerra? Porque a gente tem o Imam Hussein, mas temos o Imam Hassan também. Depois de uns dias, Ayatollah mártir, Imam Sayyid Ali Khamenei, falou numa palestra dele, alguém falou isso. Assim que vocês entendem a religião, assim que vocês, o Imam Hassan está num caminho, o Imam Hussein está no outro caminho, ele levantou contra Yazid, mas o Imam Hassan fez acordo contra o Imam Muawiyah, então por que seguir esse caminho, vamos seguir outro caminho? Se o Imam Hassan estivesse no lugar do Imam Hussein, faria a mesma coisa, e ao contrário também. Al-Hassan e Al-Hussein, imaman, qama ou qahada, dois imãs iguais, o mesmo caminho, levanta contra o corrupto, ou senta em casa. Isso por causa das condições que perfeitamente, eram conjunturas diferentes, situações diferentes, que exigiam decisões daí tem uma longa, adequadas. Vários livros, né, foram escritos nesse assunto, mas eu só vou explicar, só vou dar uma resposta porque eu não gosto de colocar uma pergunta, algo sem responder. Às vezes agora quem está assistindo, né, fala, mas qual a diferença então? A gente não entendeu muito bem porque o Imam Hassan fez acordo, outro não. Só um ponto, tem várias razões. Se o Imam Hassan levantava contra Muawiyah, ele não tinha companheiros. Ninguém, menos de 10 pessoas sobraram com ele. Todo mundo queria paz, acordo. Não. Mas vamos supor, se ele, com esses 8, 9, 10 pessoas, fizesse uma guerra, por exemplo, e todos também martirizados,
todo mundo reclamava e falando que por que ele não fez acordo? O Muawiyah quis paz, né? Acordo, por que a gente não quer? Por que guerra? Muawiyah seria o lado bom da história, Exatamente. né, aplaudido, e Imam al-Hassan seria criticado. Mas na época, quando o Imam Hussein levantou contra Yazid, ninguém reclamou, falou isso, por quê? Porque todo mundo já tinha experiência de acordo, de pelo paz. contrário, inclusive os habitantes de Kufa prestaram apoio e solidariedade, aliança com o Imam al-Hussein. Exatamente. Então isso que o Sayyid Ayatollah Khamenei queria dizer, que tudo bem. Ele falou que a gente deixou, né, o governo daquela época fazer negociações, chegaram a ter um acordo, só para comprovar isso para vocês, para o povo, uma parte do povo que acha que os americanos querem paz de verdade, então vamos fazer um acordo com eles, só para vocês saberem que os Estados Unidos e os americanos não vão ser leais, né, com esse acordo, e o povo iraniano já tem essa experiência, então por isso que fala, não, a gente se sacrifica nesse caminho, podemos morrer nesse caminho, mas não queremos mais acordo. Olha, como a história do Imam Hassan, a história do Imam Hussein tem, né, lições, é uma escola, al-Madrasat al-Hassaniyya ou al-Madrasat al-Husayniyya. Não é possível fazer análises, como o senhor falou, essa liderança política, né? Análises rasas, rasteiras, superficiais, não é? Sobre os ensinamentos dos imãs e as posturas deles, porque são sempre pessoas que agem no caminho de Deus e de maneira correta, são os imãs infalíveis, não é? Maulena, agradecemos a sua presença, chegamos ao final do programa, mas eu faço uma sugestão, um convite. Nós no próximo poderíamos iniciar falando do Imam Rida e na sequência entramos com a questão do aniversário, não é, de nascimento do profeta. Agradecemos então ao espectador e à espectadora que estão conosco, não é, e fazemos o convite para que estejam conosco no nosso programa. Wassalamu alaikum, que a paz esteja convosco.